no Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero ler com vocês apenas 6 versículos desse Evangelho, mas que Deus tenha a falar algo aos nossos corações. Nós vamos ler dos versículos 25 até o versículo 30. Amém? Amém. O versículo 25 diz assim, são 6 versículos, vamos fazer uma leitura alternada? Amém? Então, vou ler um versículo, a igreja vai lendo o próximo e aí a gente reveza assim. O texto bíblico diz: Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Deixa a sua Bíblia aberta aí, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus maravilhoso, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque mesmo diante, Senhor, de um frio, Senhor, que para o carioca, Senhor, é algo que incomoda muito, que o retém em casa, que permanecem, ó Deus, as ruas vazias, mas mesmo diante de um frio, Tu marcaste este encontro conosco, Pai. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, nos alegramos em Ti, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, Senhor, pelo dom da vida. E nós, ó Deus, nos alegramos em Ti, reconhecendo, ó Deus, que este é o melhor lugar para nós estarmos, ó Deus, neste dia, nesta noite, na Tua presença, Pai. E, ó Deus, na Tua presença, Senhor, nós entendemos que há diferenciais, ó Deus, na Tua presença, Senhor, nós somos cuidados, na Tua presença, Senhor, nós somos direcionados, na Tua presença, Senhor, até a tristeza, Senhor, salta de alegria. E, ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, bendito Espírito Santo, porque é sensível, é notória, Senhor, a Tua presença, bendito Espírito, neste lugar. E, ó Deus, nós rogamos a Ti, Senhor, nós já louvamos o Teu nome, ó Deus, temos aqui, Senhor, alimentado os nossos corações, a nossa alma com os louvores, ó Deus, que ele suba ao Teu trono, Senhor, em cheiro, em aroma suave, Pai. E, ó Deus, nós queremos agora ouvir a Tua voz, fala aos nossos corações, Senhor, vai, Senhor, conosco, além da mera letra, porque a Tua palavra mesmo diz de si mesma, a letra mata, mas o Espírito vivifica, Senhor, vivifica esta palavra nos nossos corações, torna ela, Senhor, aplicável, Pai, e viva para a vida de cada um de nós, que nós saiamos deste lugar transformados, Senhor, renovados, ó Pai, que a nossa mente seja renovada, o nosso entendimento seja renovado pela Sua santa e bendita palavra, Senhor, pela Tua presença, bendito Espírito Santo, fala aos nossos corações, nós te rogamos em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Glórias a Deus.
Irmãos, eu não sei se você já ouviu falar do ator Christopher Robert Evans. Você deve conhecer esse ator como o famosíssimo Capitão América. Alguns chamam de Chris Evans. É uma abreviação do nome dele. Esse ator, ele fez aí, né, uma série de filmes com o universo dos Marvel, né? E ele, né, estrelava ali como Capitão América, dentro ainda de um universo, se não paralelo, dentro desse mesmo. Ele fez também um outro herói, que foi do Quarteto Fantástico, que ele era o Homem de Fogo ou em Chamas. E ele me surpreendeu, eu que acompanho assim alguns filmes, recentemente fazendo, depois de ter feito tantos papéis de heróis, fazendo um papel de vilão. E como ele assim saiu bem no papel de vilão. A gente poderia também citar dentro do elenco brasileiro o ator Wagner Moura, que fez aí aquele filme conhecido por muitos aqui, se não por todos, Tropa de Elite, onde ele fez ali o herói, o Capitão Nascimento. E, né, se você não viu, você pelo menos ouviu falar do Capitão Nascimento. E ele também, não somente na figura de herói, ele também fez um filme, uma série conhecida ali na Netflix, Narcos, onde ele interpreta a vida de um famoso traficante. Então, quer dizer, o ator, a atriz, né, os atores, de uma forma geral, eles vão de um polo ao outro, de heróis a vilões, né, com tranquilidade. E quanto melhor capacidade ele tiver para ir de um polo ao outro, melhor é para ele, porque isso revela uma qualidade no trabalho do artista, isso revela uma qualidade no trabalho do ator. Mas, irmãos, no entanto, a nossa personalidade, ela não pode variar tanto. Por quê? Porque na realidade, a qualidade, né, da personalidade humana, se nós oscilarmos um pouco, nós podemos ser qualificados como bipolar, se não, vamos ser qualificados como mau caráter, ou talvez dissimulador. Então, a nossa identidade, ela precisa estar firmada. Nós não podemos oscilar tanto, né, assim como os atores, como os artistas oscilam. E nesse entendimento de não poder oscilar, de não poder variar tanto, um exemplo maravilhoso de uma pessoa que, irmãos, não variava nada. João era uma coisa só, foi um homem com uma identidade firme, foi um homem com uma identidade assim precisa, naquilo que ele tinha da parte de Deus. João teve talvez a sua identidade forjada ali nos desertos da vida. Firmada em Deus, ele sabia quem ele era e, mais ainda, João sabia quem ele não era. E João, com essa convicção, ele tem assim um aprendizado para nós no que diz respeito à nossa identidade. E eu gostaria de assim fazer uma pequena reflexão com a igreja essa noite de quem sou eu. Quem é você no reino de Deus? Quem sou eu e quem é você no reino de Deus? É importante nós falarmos de identidade, porque hoje a identidade do ser humano, ela tem sido atacada de uma forma assim muito veemente, muito forte, muito intensa, nas raízes da identidade do ser humano. Você imagina, por exemplo, que hoje aquilo que é básico na identidade de qualquer ser humano é a sua sexualidade. O que você é? Eu nasci homem, né? Uns nasceram homens, outros nasceram mulheres. Mas o diabo, ele vem
com uma falácia, com uma fortaleza que tem prendido muitos em dúvida, e dizendo que uma criança ou mesmo um indivíduo, ele pode, mesmo tendo nascido com uma sexualidade, com um sexo bem definido, se auto-intitular simplesmente por uma autodeterminação que ele é diferente, né? Se ele nasceu homem, ele pode se intitular que nasceu mulher, e o pior de tudo, isso alguns apregoando desde a sua mais tenra infância. Então, o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele tem vindo com tudo. E essas ideologias têm permeado a igreja. Irmãos, uma pessoa que tem crise na identidade do seu gênero, ela tem assim uma crise profunda no seu ser. Ela tem uma crise profunda em não acompanhar aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, para a sua existência. E essa ideologia tem sido propagada pela nossa sociedade e tem permeado, tem batido a porta da igreja. E Deus, ele deixou bem definido as coisas quando ele falou assim: e Deus criou o homem. Esse homem, quando ele fala ali no primeiro, aspecto, o homem pode ser traduzido como ser humano. E Deus criou o ser humano. E aí vem o texto em seguida, fala assim: macho e fêmea os criou. Então, aquilo que alguém hoje traz como dúvida e insere no coração da sociedade, para Deus está tudo muito bem definido. Essa identidade falsificada que estão querendo empurrar goela abaixo do ser humano é algo diabólico e tem assim corrompido a muitos. Por quê? Porque para que o homem, para que o ser humano, para que uma pessoa, ele cumpra aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, ele primeiro precisa saber quem ele é diante desse projeto, desse plano que Deus tem para ele. E aí o que o diabo vem? Ele quer mexer na identidade desse ser humano. E, irmãos, se uma pessoa ela não consegue definir se ela é homem ou mulher, se ela é macho ou fêmea, está abalada, está assim arruinada o mais básico da identidade do ser humano. Está assim em questão algo que é assim, talvez há 30 anos passados, era assim impensável de alguém chegar com esse tipo de questionamento para uma pessoa. Então, eu e você, nós precisamos entender quem nós somos no reino de Deus. O versículo 27 do capítulo 3, ele diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Irmão, João, ele tinha uma visão fora assim, avantajada para o seu tempo. Não existe, independente de qual seja a religião, independente de qual seja a crença de uma pessoa, a verdade é que nenhum ser humano sobre a face da terra, ele tem controle sobre a sua existência. Eu, irmãos, você, talvez, certamente de igual forma, nós sabemos o dia que nós nascemos, mas nós não sabemos o dia que nós vamos passar, o dia da nossa morte, ninguém sabe, e graças a Deus por isso, amém? Graças a Deus por isso, ninguém quer saber, você quer saber? Eu não quero. E isso é bom,
Mas a verdade é que para esse dia, o que eu vou fazer de hoje, o que você vai fazer de hoje, 4 de setembro de 2022, até esse dia chegar, você e eu, nós não temos controle algum. Você não tem controle sobre, por exemplo, a sua saúde. Você não tem controle sobre o que irá acontecer com a sua família. Você não tem controle sobre o que poderá acontecer com o seu trabalho, com o seu emprego. Então, João tem esse entendimento e ele nos ensina o seguinte: todo esforço que o homem tem para viver controlando aquilo que está à sua volta é fugaz. É uma coisa assim, é um esforço em vão. João não tentava controlar as coisas. Por quê? Pelo contrário, ele tinha nítida informação do propósito que Deus tinha para a sua vida. Irmão, João foi um homem que viveu de deserto, uma vida simples, né? Comia mel silvestre, gafanhotos, vestia roupas grotescas, pelo de camelo, mas ele sabia o que Deus queria da vida dele e ele estava pronto para dar. Irmãos, um homem que tinha assim uma identidade firme, ele sabia exatamente que ele não tinha o controle daquilo que está à sua volta. As pessoas, irmãos, elas estão se desgastando, se acabando por coisas e situações que não podemos assim ter controle algum. Provérbios capítulo 10, versículo 22, ele diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não acrescenta dores. Tem gente que corre atrás de uma forma assim desesperadora do ter, e na verdade no reino de Deus o importante não é ter, o importante é ser. A palavra de Deus diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então não é importante ter, o importante é ser. O ter no reino de Deus é uma consequência daquilo que você é, de quem você é diante de Deus, amém? Então, a palavra de Deus é assim, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tem alguma coisa para você fazer e tem uma promessa como consequência. Ela também diz assim, olha, você precisa trazer, né, a casa do tesouro, dízimos e oferta. Ele fala assim, e as janelas dos céus serão abertas. Então tem sempre um propósito e uma consequência. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, para a minha vida? Isso deve fazer parte da solidez da nossa identidade aqui nesta terra. Eu e você. O capítulo 14 de Romanos, versículo 17, ele diz assim: o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria. Irmãos, o reino de Deus é alegria. Você pode dar glória a Deus por isso? O reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Falávamos na semana passada que a paz, ela é algo que deve ser buscado e ela, como diz a palavra, deve ser um árbitro nos nossos corações. Então, eu não tenho controle das coisas, eu tenho que viver em dependência de Deus. Esta é a proposta de Deus para a minha vida, esta é a proposta de Deus para a sua vida, esta é a proposta de Deus para a vida da igreja, que nós desprezemos toda e qualquer tentativa de controlar as coisas, antes que nós vivamos em dependência total de Deus. João entendeu isso e falou assim, olha, o ser humano não pode ter nada se não for dado primeiramente dos céus. Você crê nisso, irmãos? Tudo aquilo que você busca vem
dos céus. Tiago, corroborando com essa ideia, ele fala assim: toda boa dádiva vem diretamente dos céus, do Pai das luzes. Então eu e você, nós não vamos ter aquilo que nós queremos. Talvez nós vamos ter aquilo que nós precisamos da parte de Deus. E esse é o propósito. Vivermos em prol daquilo que Deus tem sonhado para as nossas vidas, daquilo que Deus tem projetado. O versículo 28, João responde ao seu discípulo e ele dá uma resposta talvez assim, meio que inesperada. João chega e fala para eles assim: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo. Não sou o Cristo. E ele fala assim: eu fui enviado como precursor. Irmãos, eu estava lendo essa passagem, meditando nela, e me veio à mente a lembrança de uma época, quando eu tinha aí talvez 20 anos de idade, mais ou menos isso aí, 20 anos de idade, que eu estava nas fileiras do Exército. Eu estava participando de um curso de formação de sargentos, e o curso, os alunos do curso, nós tínhamos uma marcha de 32 quilômetros para fazer. E os alunos do curso, eles foram destacados para fazer parte do DEPREC. O DEPREC era o destacamento precursor. O que o destacamento precursor fazia? Ele ia sinalizando o caminho por onde toda a tropa iria passar. Então, o DEPREC fazia o seguinte: esse era o caminho, ficava uma pessoa indicando. Quando tinha assim uma mudança de rota, o aluno ficava lá, fazia a indicação do caminho, tinha ali uma bifurcação, ele fazia a indicação do caminho que era para a tropa passar. Depois que toda a tropa passasse, aquele aluno, ele precisava correr na frente da tropa, alcançar novamente o grupamento do DEPREC, do destacamento precursor, e novamente ele iria servir como baliza mais à frente para uma nova bifurcação que tivesse ali no caminho, aonde ele apontaria o caminho. Então, a função do DEPREC, do destacamento precursor, estava muito bem estabelecida. A gente sabia o que tinha que fazer e como haveria de ser feito. João, ele tinha essa certeza no seu coração. Nesse momento, apareceu uma contenda entre João e um daqueles que estavam ali, sobre a questão da purificação. E os discípulos começam a questionar João, os discípulos de João começam a questionar ele. Mas João tinha convicção de quem ele era diante de Deus. Irmãos, como isso é importante. Você ter convicção de quem você é no reino de Deus. Quem você é? Quem eu sou no reino de Deus? João sabia quem ele era. Talvez se João não soubesse quem ele era, estava ali armada, pronta à intriga. Talvez João, se ele não tivesse um amadurecimento, uma identidade resolvida, talvez se João não soubesse quem ele era naquele momento, ele estivesse ali talvez fazendo discursos para causar uma divisão. Mas João não. João sabia quem ele era. Olha, eu não sou o Cristo. E eu avisei isso para vocês. Vocês são testemunhas que desde o princípio eu falei para vocês. Eu vim preparar o caminho. Eu vim com um objetivo muito específico. Irmãos, quem nós somos diante de Deus? Nós não estamos aqui, irmãos, para ganhar os louros da questão, nós não estamos aqui para ganhar a glória daquilo que está acontecendo, nós não estamos aqui para ser exaltado pelos homens, nós não estamos aqui nem mesmo para sermos reconhecidos, seja no âmbito familiar, seja no local onde eu moro, seja no local onde eu trabalho. Reconhecimento, irmãos, quem vive atrás de reconhecimento, vive num cativeiro e é mal pago, na maioria das vezes. Muitas vezes eu vou para ter saciado essa questão do reconhecimento, eu vou me tornar um manipulador.
Porque o reconhecimento, ele cobra um preço, e cobra um preço alto e caro. Mas quando eu e você, nós sabemos quem nós somos em Deus, em Cristo Jesus, nós assim temos assim uma total diferença no nosso comportamento. Jesus Cristo, quando ele foi batizado por João Batista, estava ali o filho sendo batizado, e o texto diz assim: e apareceu em forma corpórea de pomba, quem? O Espírito de Deus. E aí de repente ouve-se a voz, e aquela voz ecoa dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, aquela voz falou com Jesus Cristo. Naquele dia que você aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa voz ecoou para você, ecoou para mim: eis o meu filho, a minha filha amada, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Você e eu, nós somos filhos de Deus e fomos chamados de filhos amados, queridos. Irmãos, ele não poupou o unigênito, de tanto que ele nos amou. E aí o texto bíblico diz assim: como ele não nos dará juntamente com o Filho todas as coisas. Irmãos, mas eu não posso inverter as coisas. Eu tenho o Pai, eu tenho o Filho, eu tenho o Espírito Santo, e eu, com essa presença da Trindade Santa na minha vida, ele fala assim: como ele não nos dará juntamente com o Filho todas as coisas? Eu não posso querer todas as coisas em detrimento do Filho. Irmão, o propósito de Deus para você e para mim nessa terra não é termos. Os milionários, os bilionários desta terra, eu não conheço, não faz parte da minha rede social, mas aparentemente eles não são aquelas pessoas que têm assim, cheios de temor de Deus. Então, se Deus quisesse que nós fôssemos esses bilionários, ele poderia fazer, não poderia? Fez com Abraão, fez com os patriarcas, fez com homens e mulheres, né? Então ele poderia, mas não é o propósito. O propósito de Deus para as nossas vidas não é ter, é nós sermos, nós fazermos a diferença nesta terra. João entendeu isso. João entendeu assim com muita propriedade quem ele era, e ele conseguiu expressar essa questão e colocou assim com muita clareza: eu não sou o Cristo. Mas ele sabia quem ele era. Eu não sou o Cristo, mas eu tenho essa missão de ser o quê? O precursor. Para que Deus tem te chamado, irmãos? É muito importante que eu e você, nós entendamos o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Ele me chamou para pregar, Ele te chamou para cantar, Ele te chamou para... Então, nós precisamos entender tudo isso para as nossas vidas e precisamos andar naquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. João foi muito claro. Ele disse: versículo 28, vós mesmos sois testemunhas de que eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Nós podemos, irmãos, desenvolver muitos talentos na presença de Deus, muitas atividades, mas nós precisamos saber quem nós somos. João cumpriu aquilo que Deus tinha como propósito para a sua vida. Versículo 29, ele diz assim, o noivo, né, ele faz ali uma analogia. Versículo 29, ele diz assim: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Esta alegria já se cumpriu em mim. João entendeu
que a vida dele tinha um propósito. Irmãos, a nossa identidade, quem nós somos diante de Deus, quem nós somos no reino de Deus, ele está muito ligado ao chamado. João foi chamado para ser o precursor. Eu e você temos uma identidade no reino e temos um chamado de Deus para esta terra, para fazermos diferença nesta terra, para sermos úteis a Deus, a esta geração. Tal como aquela canção, não se passe de nós o teu espírito, né? Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, mas cumpra-se em nós o teu querer. Davi, o texto bíblico diz que Davi foi útil à sua geração. Deus cumpriu aquilo que ele tinha como propósito na vida de Davi. Davi tem um chamado e ele cumpriu assim com maestria. O tempo de Davi foi colocado na história do reino de Israel como aquele que alargou as fronteiras, estendeu o reinado, preparou o povo, ele preparou até a recepção do seu filho Salomão, e ele fez assim uma grande diferença nessa terra. Mas qual é o meu chamado, qual é o seu chamado dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas? Isso vai dar solidez à nossa identidade, isso vai dar solidez a quem nós somos no reino de Deus. João, ele não criou contenda. Os seus discípulos, olha, num dado momento, João é abordado por seus discípulos e ele fala assim, olha, os discípulos falam para João, aqueles que estavam seguindo a ti estão indo após ele. João não entra em crise, ao contrário, ele consegue entender com isso que ele estava assim no ponto principal que Deus tinha para a vida dele. Irmãos, na igreja, nós não labutamos, nós não lutamos contra, nós só agregamos, nós ajuntamos, nós entramos em comunhão. Por quê? A palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, divisões, contendas, porfias, dissensões, tudo isso é obra da carne. Mas eu e você, nós não fomos chamados para viver segundo a carne, nós fomos chamados para sermos homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? E o fruto do Espírito é totalmente diferente. O fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo de Deus produz na minha vida e na sua vida, é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então eu e você precisamos entender de uma vez por toda quem nós somos e qual é o nosso chamado no reino de Deus. Nós somos filhos amados e Deus tem propósitos nesta terra para serem cumpridos na sua vida, na minha vida. Agora eu queria chamar a sua atenção, finalizando essa meditação. Preste atenção, porque propósito é uma tecla que nós temos batido já há algum tempo nessa casa. Então Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida. Mas existe um alerta feito por Mardoqueu, um judeu da época da diáspora, onde o povo de Israel estava em terra estranha. Mardoqueu, primo da rainha Esther, ele foi até o palácio avisar a Esther que a coisa tinha dado ruim para os judeus. Existia um projeto de extermínio para o povo judeu. E ele foi alertar a Esther sobre essa questão que ela não sabia ainda. E quando Mardoqueu alerta ela, manda o recado para ela, a Esther fala assim, olha, o que eu posso fazer?
O rei não me chama à sua presença faz tempo. E você sabe que se alguém aparecer, ela sendo rainha, mesmo sendo rainha, se ela aparecesse na presença do rei e o rei não levantasse o seu cetro para ela, ela seria, era como se fosse uma sentença de morte. Era uma sentença de morte. E aí Mardoqueu manda a mensagem para ela. Ela fala assim: olha, Esther, presta atenção no que você está fazendo, parafraseando o que Mardoqueu falou. E o que está acontecendo, porque quem sabe se para um tempo como este você foi levantada como rainha. E eu quero aplicar essa palavra ao seu coração. Quem sabe para um tempo como este, você está aqui nesta noite, está ouvindo a voz de Deus e o Espírito Santo está te instruindo no que você precisa fazer. Qual é o seu chamado? O que você precisa fazer no reino de Deus? E aí ele fala assim: mas fica alerta. É esse o alerta que eu preciso ministrar para a vida da igreja. Ele fala assim: mas fica sabendo, ó Esther, que se você não se levantar, Deus vai suscitar um livramento de outra parte para o povo de Israel. E talvez você e a sua família não subsista diante daquilo que está para acontecer. O que Mardoqueu estava querendo dizer naquele momento era o seguinte: Deus tem um propósito para a nossa existência, mas Deus não vai obrigar nem eu e nem você a cumprir esse propósito. Irmãos, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Eu posso dizer sim e posso dizer não. Você pode dizer sim ou você pode dizer não. Se você não se posicionar diante de Deus, aquilo que Ele tem para você fazer, Ele vai levantar outro. E esse outro vai fazer. Porque a obra de Deus, ela é urgente. Eis que os campos estão brancos e a seara está pronta para a colheita. Então a obra de Deus é urgente. Talvez você, não, só eu que posso fazer. Não, isso aqui ninguém mais pode fazer. Irmãos, é loucura você pensar assim. Deus, Ele tem os seus meios. E se eu disser que ninguém pode mais ocupar essa posição, Deus vem, me abate e levanta 30 vezes, 100 vezes melhor que eu. É loucura eu pensar desse jeito, é loucura você pensar desse jeito. Deus, Ele tem as suas urgências e Ele vai colocar alguém que vai cumprir esse propósito. Por quê? Porque Ele é o Deus que dirige a história. Ao contrário do que muitos pensam. Muitos pensam que Deus criou o mundo e está ali, deixou ao léu. Não, Ele dirige a história. Ele dirige a história da humanidade. Ele dirige a história dessa igreja. Ele dirige a história da sua vida. Mas para que Ele tenha a direção da história da nossa vida, nós precisamos dizer sim e amém para tudo aquilo que Ele estiver falando para as nossas vidas. Você está disposto, assim como João Batista, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, a identidade de João, ela foi durante muitos anos forjada no anonimato, mas de repente as suas obras começaram a falar mais alto. Quem é esse que está pregando no deserto? Quem é esse que está batizando multidões? Quem é esse que está... E os escribas, os principais, começaram a ficar incomodados, ao ponto de mandar discípulos a João: vem cá, quem tu dizes de você mesmo? Quem você é? É um profeta? Aí João falava assim: olha, não sou um profeta. Você é o Cristo? Não, não sou o Cristo. Mas quem você é? O que você diz de você mesmo? E João falava assim: olha, eu sou a voz que clama no deserto. Irmãos, existem desertos próximos a você que Deus quer que você clame ali naquele lugar. Existem desertos que só você pode alcançar, e Deus quer que você esteja ali, fazendo a luz de Cristo brilhar nesse deserto, levando água ao dessedentado e fazendo a diferença nesta terra, sendo útil a Deus nesta geração. Quem é você? Quem sou eu no reino de Deus? Você e eu, nós temos uma identidade em Cristo Jesus, nós temos um chamado, nós temos um propósito
propósito para ser cumprido. Amém? Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé.